professor Givanilson Soares e estamos por aqui iniciando mais uma aula de arte. Hoje nós iremos conversar sobre como as pinturas, como os artistas representam o cotidiano, representam sua vida, o que eles veem na cidade através da pintura, que é uma linguagem artística. A gente já falou muito aqui de teatro, de música, né? Hoje nós vamos conversar sobre pintura. Mas, antes da gente conversar sobre isso, perceber como é que a pintura se apresenta na nossa cidade, inclusive já separa aí uma folha, separa um lápis, uma caneta. A gente vai fazer um desenho hoje aqui. Vamos iniciar uma pintura. O nosso tempo é curto, né? E aí não daria pra gente, não vai dar com certeza para a gente finalizar tudo. Mas aí a gente dá o primeiro passo e depois vocês terminam aí na casa de vocês. Então pega uma folha, já vai separando que a gente vai desenhar hoje por aqui também. Não sei se vocês gostam de desenhar. Eu, vez ou outra, gosto de fazer os desenhos, pintar, dar uma relaxada, se expressar através da pintura também é muito bom. A gente vai fazer isso hoje também. Mas antes, temos os recadinhos que vocês conhecem, as formas que nós temos de acessarmos as nossas aulas aqui. E uma delas é via aplicativo. Pois é, você pode baixar o aplicativo do Educa Recife. Quando você baixa o aplicativo, você consegue assistir a aula e interagir com a gente ao mesmo tempo. É só falar lá pelo chat. Falando em chat, a professora Kedma já está aqui, posicionada, aguardando a mensagem de vocês hoje. Tudo certinho por aí, né, professora? Tudo certinho, professor. Estou vendo que hoje é dia de arte, hein? Eu gostaria de participar também dessa aula, hein? Mas eu vou preferir ficar aqui na interação com vocês, beleza? Vocês estão prontos? Vocês estão prontas? Então vamos lá. É isso aí. Além de mim, da professora Kedma, também está aqui no estúdio a Jéssica, fazendo a interpretação de livros dessa aula, deixando ela mais acessível. Então, você pode assistir a nossas aulas aqui com a Jéssica, que está fazendo a interpretação de Libras, com a Kedma, comigo, através do aplicativo. Além do aplicativo, nós temos também outras possibilidades, que é através do canal do YouTube, e aí você vai acessar lá o canal do YouTube, Educa Recife, né? Coloca lá e você vai ter acesso a todas as nossas aulas lá no YouTube também. E claro, você pode assistir todos os dias ao vivo pela TV Nova, canal 22.3. Então estamos por aqui e aí as aulas vão chegar para você todos os dias, sempre da melhor forma, claro, porque além de nós aqui no estúdio, por trás das câmeras, nós também temos aqui uma bela equipe que está fazendo com que essa aula chegue da melhor forma para vocês hoje. Hoje, aula de arte, nós temos um dia especial e eu vou aproveitar, inclusive, para... Já falou-se sobre isso aqui hoje, mas claro, eu não vou deixar de falar também na aula, falar sobre o dia de vocês, né? O dia do estudante. Professora, já desejou bom dia aí para o pessoal? Já desejou um bom dia do estudante também? Já sim, inclusive eles também estão mandando bom dia para vocês, Janiele, João. Tem mais gente aqui, tem Maria também, eu vi que Gustavo participou da aula. Vi também que Jean também participou. Que coisa boa, hein? Vocês estão sempre atentos, né? Bom dia, professor Givanilson. Professor é queridinho, né? Vocês gostam, né? Porque ele sempre traz coisas diferentes para a gente. E eu também, eu fico sempre curiosa para ver o que ele vai trazer. Falando nisso, que dia é hoje? Vale nota? Me presta uma caneta? Eu estou sem caneta hoje. Vai cair na prova? É para entregar? É para escrever isso aí que está aí no quadro? Aí? É para escrever? Apaga não! Não terminei ainda. Não, não, apaga não, apaga não. Posso ir ao banheiro? Posso beber água? Qual é a merenda hoje? Qual é a merenda de hoje? Não estou entendendo nada. Vocês já disseram alguma dessas frases? Eu já ouviu alguém dizer alguma dessas frases? São frases comuns, né? Todos os dias a gente está ali nas salas de aula
E é comum a gente ouvir muitas vezes várias dessas frases. Somos nós, né? Nós, porque eu também sou, a professora também é. Somos estudantes. Mas hoje, né, aproveitar esse início de aula para também desejar aí um bom dia do estudante para vocês, né? Vocês que estão aqui todos os dias acompanhando as nossas aulas. Quando não pode, vai lá para o YouTube, ou assistindo pela TV ou pelo aplicativo, mas hoje é o dia de vocês. Então, relembrando aqui essas frases que a gente ouve, né, muitas e muitas vezes aí nas salas de aulas, nas escolas, essas frases que vocês falam sempre, são tantas. Vocês já disseram alguma dessas frases ou já ouviu alguém? Coloca aí no chat, já ouviu algum amigo, alguma amiga falar alguma dessas frases? Quantas coisas boas que a gente não aprende todos os dias na escola, né? Todos os dias estamos aprendendo sempre. E, claro, dependendo da profissão, independente do que você queira, todos os dias a gente vai estar estudando. O ideal é que todos os dias a gente aprenda coisas novas. Então, é muito importante esse dia a gente celebrar, né? O quanto é bom ser estudante. Então, que sejamos eternos estudantes, não é isso? Um ótimo dia do estudante para vocês. Então tem homenagens por aqui, com certeza deve ter muita coisa boa na escola. Quem já estiver na escola já deve ter ouvido falar que é o dia do estudante, já deve ter comemorado. Quem ainda vai para a escola, ainda hoje, com certeza vai ouvir muito falar nesse dia do estudante, um bom dia do estudante. Então vamos aproveitar esse dia para conversar, para aprender mais. E vamos aprender o quê? Vamos falar, claro, sobre a pintura. Mas você já sabe como surgiu a pintura? Já pensou como foi? Será que foi do nada? Como surgiu a pintura? Você gosta de pintar? Quais pinturas e artistas você conhece? Conhece algum artista? Conhece algum pintor famoso? E aí, já parou para pensar nisso? Bom, quando a gente fala em pintura, eu lembro lá do passado, eu lembro da história, né? Já desde os primórdios da humanidade. E aí nós temos essa imagem aqui na tela que vai retratar justamente isso, recorte de um painel de representações rupestres, situado aí em São Francisco das Palmeiras, Morro do Chapéu, Bahia. Ou seja, o ser humano vivia, né, vive histórias, coisas acontecem e ele representa já desde muito tempo isso a partir da pintura. É uma das formas que o ser humano tem para se expressar. Quando você decide pintar, fazer um desenho, uma tela, você está ali se expressando. Tem algo na sua mente e você vai colocar no papel. Isso, como eu falei, já vem de muito tempo. Então tem aí uma pintura, a fresco aí parte do Palácio de Conossos em Creta, Grécia. Foi pintado por volta de 1400 aí antes de Cristo. Então as cidades foram surgindo e os modelos cretenses de pintura mural se tornaram padrão em toda esta área. Palácios e grandes edificações foram construídas e as paredes eram pintadas no estilo figurativo, mesclando desenhos geométricos com pessoas e várias atividades, como cenas de cultos, jogos, cerimônias palacianas, além de animais e paisagens. Então essa pintura vai estar presente nas construções, presente na cidade e sempre, na grande maioria das vezes, representando o cotidiano das pessoas, o que elas viviam, como elas viviam, os jogos. Eita, e aí é uma coisa boa que a gente começa a pensar. A pintura, além de ser uma expressão do ser humano, além de mostrar como ela vive, além de falar sobre tudo isso, é uma ótima fonte de estudos. Se você vai pensar numa civilização antiga, você vai estudar a arte, o que eles produziam na arte ali. Porque aquela arte é a expressão do que eles estavam vivendo naquele momento. Se pensarmos aqui no Recife e voltarmos no tempo daqui a 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente observando os objetos, as obras artísticas, as músicas, a gente vai entender como era que era a sociedade naquele tempo, naquela época. Ou seja, a história e a arte estão caminhando juntas. A arte de pintar viralizou quando as cidades e sociedades foram se formando e várias escolas se formaram, rivalizando entre si. E essa arte da pintura, as cidades vão se desenvolvendo, as técnicas vão se aprimorando e, claro, para passar esse conhecimento de geração em geração, nós temos as escolas de arte. Cada escola, cada artista
que vai demonstrar sua arte de uma determinada forma e isso vai se surgindo, vai se popularizando quando há uma disputa. Quais seriam os melhores artistas? Quais seriam as melhores obras? O que é que quem representa melhor essa realidade? Após o surgimento do cristianismo, entre os romanos, eles abandonaram o estilo grego clássico da pintura e desenvolveram uma pintura com linguagem própria, mais rebuscada, acrescentaram cenários, paisagem, natureza morta e que mais tarde servirá como base para o que conhecemos hoje, pintura moderna. Como tudo que acontece na vida das pessoas, na sociedade, tudo vai se transformando. E com a pintura não foi diferente. Nós temos diversos estilos que não daria para a gente ver numa aula só. Tem muita coisa que a gente pode estudar de acordo aí com a história, como a pintura ela foi acontecendo, como ela foi se desenvolvendo e foi mudando com o passar do tempo. Claro, cada artista também vai imprimir ali a sua marca. Ou seja, se eu disser para você aqui, tiver uma turma aqui me assistindo, 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, e eu disser assim, desenha e faz uma pintura de uma casa. Cada pessoa vai representar a casa de uma maneira diferente, com traços diferentes, com cores diferentes, com estilos diferentes. Então, se a gente pensar num grupo aqui de 30 pessoas, imagina isso numa cidade, num estado, no Brasil como um todo. Nós vamos encontrar vários artistas e cada artista com o seu estilo, mesmo sendo influenciado por outros artistas. A gente pode perceber traços de um artista ou outro, mas ele vai ter ali a sua característica própria. Cada pessoa vai representar de uma determinada forma e geralmente estou trazendo para vocês aqui cenas, coisas do cotidiano, coisas que o artista está vivendo, que presencia, que marcou, fatos históricos que marcaram a sociedade. Então essa aí, ó, a Batalha de São Romano, parte das guerras de Siena e Florença, pintura de Paulo Cielo, 1438, Galeria Nacional de Londres. Então a gente observando essa imagem, a gente já percebe um trabalho artístico mais elaborado e que vai estar representando uma cena, algo do cotidiano. Por quê? A pintura, a arte é justamente isso, é o olhar que o artista tem sobre uma realidade. Então, nós estamos vivendo um momento histórico, nós estamos vivendo uma situação, e isso vai ser representado numa tela, aquilo é o seu olhar. Como assim um olhar? Cada pessoa vai olhar de uma forma diferente. Então imagina que eu estou aqui junto com uma outra pessoa que vai desenhar a paisagem que está aqui na nossa frente. Mesmo nós, ao mesmo tempo, eu estou aqui com outra pessoa do meu lado e nós estamos ao mesmo tempo olhando para a mesma paisagem e a gente vai fazer supostamente a representação do mesmo local. Vai ter diferenças, porque eu enxergo essa realidade de uma forma. Você vai enxergar também a realidade de uma outra forma. E aí, quando a gente coloca isso no papel, essa interpretação da realidade vai ser peculiar, vai ser diferente. Porque cada um de nós vai ter um olhar diferente sobre as coisas. Então, eu posso estar aqui olhando para essa mesa, eu estou vendo algumas tintas ali, um papel. Quando eu for representar isso, se eu fosse desenhar, se eu fosse pintar, teria uma forma, teria uma... Claro que pode ter semelhanças, né? Normal ter semelhanças, mas vai ser muito mais óbvio a gente conseguir enxergar diferenças entre elas. Agora eu quero saber de vocês aí. Vocês gostam de desenhar? Vocês já fizeram atividades na escola de desenho? Quando é que essa pintura aparece aí no seu dia a dia, na sua rotina diária, ou não aparece, de repente você não gosta? Coloca aí pra gente, conversa com a gente, a professora está ali acompanhando. Não deixa a gente aqui sozinho não, conversa. Pega aí, separa no Tô aqui, hein? Eu tô aqui esperando que vocês tenham a me dizer, né? Cadê vocês? Eu espero que estejam prestando atenção ao que o professor está falando, tá? Estão acompanhando aí, né? Estão curiosos para ver a técnica que ele vai utilizar para fazer essa arte aí, né? Pois é, nós temos diversas técnicas de pintura e ela vai aparecer de diversas formas, dependendo da cultura, da região, do local, do artista, mas a
pinturas, formas de pintar de forma diferente. Nós temos a pintura a óleo, nós temos a pintura aquarela, então pintura a óleo, que é o mais comum a gente encontrar nas telas, né? Aquelas telas gigantescas, às vezes vai representar uma paisagem. A aquarela, e aí a tinta que muitas vezes vai se misturar ali as cores. Tinta acrílica, que é o mais comum da gente encontrar nas escolas, tintas, aquelas tintas de artesanato. E nós temos também, claro, a pintura digital. Essa arte, né, esse desenho, essa pintura, também a gente encontra no meio digital. Existem pessoas especializadas a fazer arte no mundo digital também. Agora, claro, a gente não vai esquecer, não podemos esquecer o tradicional. Então, se eu penso no digital, mas eu também tenho a xilogravura. Lembra da xilogravura quando falamos aqui da literatura de cordel? Exatamente. A xilogravura está ali fazendo a ilustração desses textos. Lembra como é essa técnica da xilogravura, né? Parece isso, que parece um carimbo, que a gente vai talhando a madeira, passa a tinta e vai encostando, e aí o desenho vai aparecendo lá. Tem outra técnica? Tem. Aí a gente pensa na xilogravura e com certeza você já deve ter visto aí na sua cidade, no seu bairro, nos muros aí. Escola que eu trabalhava há um tempo atrás, inclusive o muro do lado de fora assim eram cheios dessas artes, chamadas de grafite. Já tiveram a oportunidade de presenciar, de ver lá o cara fazendo aquela arte, o desenho, o grafite? E o que é que esse grafite representa? Também a visão do artista sobre a realidade. E a gente percebe que cada um vai ter uma característica. Cada grafiteiro vai colocar ali a sua arte numa forma diferente, não é isso? Se eu olhar aqui, ó, essa é diferente dessa. As duas grafite, mas uma é diferente da outra, ou seja, artistas diferentes. Pessoas diferentes que estão representando, utilizando a arte de uma maneira diferente. E aí, já parou para observar, prestar atenção nos detalhes, nas artes que vocês encontram no caminho, que você vai para a escola, no caminho que você sai, vai para um parque, vai para uma festa, vai para um determinado local, você já observou, já prestou atenção, já sentiu curiosidade de pegar aquela latinha, o spray, e fazer o desenho e pintar uma parede, um papel, algum local? Eu já senti muita vontade, até já tentei fazer, é uma coisa difícil, não é? A gente pensa, né? Quando a gente observa, vê o cara lá grafitando, pensa que é fácil, mas não é fácil não, a gente precisa treinar muito. Então, se você, por exemplo, quiser ser um grafiteiro, vai precisar estudar bastante, vai precisar treinar muito também e, claro, observar como os artistas fazem também. Isso é importante. A gente vai gostar de um determinado artista, se influenciar pelaquela arte e vai tentar fazer, claro, e vai criando o nosso jeito. E o grafite, eu trago ele de uma forma mais detalhada para a gente, que é uma arte que está nas ruas. Então, hora ou outra, a gente se depara com grafite nos muros. E se você observar, boa parte dessas artes, desses grafites, vai estar representando as pessoas, a cidade, as comunidades. Ou seja, é o artista representando aquilo que ele vive da forma que ele acha que deveria ser. Ou às vezes ele faz um protesto, ele mostra como aquilo poderia ser mudado e assim vai. Então, essa é uma arte que está presente no nosso dia a dia, que está presente no nosso cotidiano. E aí, eu digo para vocês o seguinte, quando a gente vai pensar, fazer uma pintura, e aí nós percebemos que tem várias técnicas, né? A gente pode usar várias técnicas para fazer uma pintura, e cada um vai desenvolver a técnica da forma que acha que é mais confortável, que é mais tranquilo para ele. Então, cada pessoa vai começar a fazer, dar os primeiros passos nessa pintura de uma forma. Então, acontece o seguinte, se eu estou falando no grafite, se eu estou falando no muro, se eu estou falando de representar algo de alguma forma, tem gente que faz o seguinte, já pega a tinta, né, e vai reproduzir diretamente. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a tinta, posso pegar essa tinta aqui, posso colocar aqui na folha, e posso fazer o seguinte, eu posso utilizar o pincel. Então, se eu vou pintar, se eu vou fazer um desenho, digamos que eu vou pegar essa tela aqui, a TV, né? Não façam isso, não é para fazer isso, não é só um exemplo. Ah, melhor, parede está branca aqui, eu quero fazer uma arte nessa parede aqui.
Então, o que acontece? Eu posso pegar a tinta aqui e ir diretamente na parede aqui, fazendo o contorno, o desenho, e depois eu vou preenchendo as cores. Isso é uma das formas. Tem gente que se sente mais à vontade, mais tranquilo para fazer algo como isso, desenhando. Então, pega um lápis, né? Se a parede é preta, pega um giz e vai marcando e depois vai pintando, vai preenchendo, colocando as cores. Existe também a possibilidade da pintura vazada. O que seria essa pintura vazada? Eu posso pegar um molde, por exemplo, uma estrela. Então, digamos que eu tenho essa folha aqui, eu vou desenhar uma estrela aqui, recortar essa estrela, então vai ficar o formato da estrela. Então, eu vou colocar aqui a estrela aqui e passar o spray, ou passar a tinta. Quando eu tirar, a estrela vai ficar lá. Então, muita gente se chama de pintura vazada, o stencil que é não seria com papel, como a gente vai usar várias vezes, a gente utiliza um acetato, um plástico, que aí eu vou utilizar várias vezes. Eu faço um molde aqui e vou pintando. Eu já fiz muito isso para pintar camisa, por exemplo. Você faz ali o desenho e isso é a base do que seria a serigrafia. As pessoas que pintam a camisa, que fazem as estampas, eu estou vendo aqui a marca, isso aqui está estampado, com certeza foi utilizada a serigrafia, que nada mais é que o recorte, e aí você vai colocando ali e passa a cor, e passa a tinta. Então é uma das formas. O que é que eu vou fazer aqui para a gente? Eu vou fazer a representação aqui de algo que veio na minha mente e depois vocês vão de repente descobrir. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz a base, como não tinha tanto tempo, eu queria fazer uma coisa mais organizada, provavelmente vocês nem vão ver, mas está bem clarinho aqui o desenho a lápis. Eu não vou dizer a você, estou desenhando aqui já no piloto. Não, tem um desenho aqui bem clarinho de lápis, que é o meu esboço, né? É o esboço do desenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contornar esse esboço. E é bem simples da gente fazer esse desenho aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer bem rápido. Primeiro, nessa parte de baixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui nessa parte de baixo alguns retângulos. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, nessa parte de baixo da imagem aqui, e aí eu quero que vocês me digam aí no chat o que é que eu estou desenhando. Eu vou construir aqui nessa parte de baixo. Pronto. Alguns retângulos, aí já vai dar para ver. Os retângulos já vai dar para a gente enxergar direitinho. Então, coloquei aqui na parte de baixo alguns retângulos, desse jeito. Beleza? Os retângulos já vão simbolizar alguma coisa. E agora eu vou desenhar outras coisas aqui por cima. Então, vamos lá. Eu quero ver se vocês vão conseguir identificar o que é que eu estou desenhando, que vai ser também mais ou menos aqui um esboço, certo? Por quê? A ideia é que depois a gente pinte isso. Mas para pintar, já que eu não tenho tanta habilidade com essa pintura, o que é que eu vou fazer? Eu crio o esboço, depois eu posso ir jogando a tinta. Então, vai acompanhando aí. Estou fazendo aqui, bem rápido, porque o nosso tempo é curto. Mas vocês já vão entender, quando eu mostrar da próxima vez, vocês estão vendo aí já, né, alguma coisa, vocês já vão entender o que é que eu estou tentando representar aqui nessa imagem. Bora lá. E assim a gente vai fazendo. Isso é uma representação de algo que eu estou aqui pensando e vou colocar para vocês. E agora, será que dá para a gente entender esse esboço? Agora já ficou mais tranquilo, né? Agora já dá para a gente perceber o que é que eu estou querendo representar aqui. Deu para entender, né? Pronto. O que a gente vai fazendo? São linhas rápidas aqui. E claro, depois eu vou pensar nas cores que eu vou colocar aqui. Mas ainda tem mais algumas coisinhas aqui para acrescentar. Então eu vou colocar aqui. Bom, se tem casa, tem escada. Geralmente tem as casas, tem as antenas e tem algumas árvores também, plantações e tal. Então eu vou fazer aqui. Vai acompanhando aí e vê se tu consegue fazer junto comigo também, né? Vai pensando aí, vê se tu consegue fazer. Pronto, aqui, vamos lá, que o tempo já está passando. Então, ó, ficou desse jeitinho assim, ó. E aí, o que eu estou tentando representar? Agora já dá para a gente identificar, ainda não? E aí? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui em técnicas de pintura para facilitar a minha vida.
eu fiz o seguinte, sabe os cotonetes? Juntei alguns aqui, ó, coloquei um elástico e eu vou utilizar ele para fazer as árvores. As árvores aqui da minha comunidade. Então, ó, vai ser assim, ó. Onde eu fiz o contorno aqui, deixa eu tirar aqui para você ver. Aqui, ó, onde eu fiz, deixa eu colocar assim, alguns contornos aqui, ó, seriam aqui as folhas, as árvores que estão por aqui. E eles adivinharam, hein? Qual seria o desenho? Foi. Tem algumas pessoas que estão dizendo que estão com um pouco de dificuldade, porque não sabem desenhar muito bem. Mas eu acho que depois dessa técnica, eu acho que já vai ficou dar. Mais fácil. Acho que vão sair desenhos legais, hein? Tentem fazer em casa também. Eles adivinharam, Janiele, Larissa, Luiz, todos comentando aqui. Olha São aí. casas, tem escada para subir, Isso. apartamento. Então, por dentro, hein? Amei, inclusive, essa técnica do cotonete. Não sabia, tá vendo, pessoal? Já Como as aulas do facilita. professor sempre tem coisa boa pra gente. Já são as folhas. Pronto. Um lado mais escuro, outro lado mais claro e as nossas casas aqui, as escadarias já começam a tomar forma. Cores. Aí eu vou pensar assim, e essas casas, quais cores, o que é que eu vou fazer mais por aqui? Aí você utiliza o pincel e aí você vai pintando, colorindo e representando. É como eu disse para vocês, né? O nosso tempo aqui é curto, eu acho que já foi, né? A produção já está dizendo ali que acabou, o tempo, eu já estourei o tempo, mas é isso. Aqui, tenta aí fazer, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, tenta fazer aí as tuas casas, vai pintando, aqui tem uma pipa, uma caixa d'água, e aí você vai colocando cores aí no seu desenho e vai transformando ele numa linda pintura. Essa é uma das representações do cotidiano, coisas que eu vejo e eu representei no papel. Tudo tranquilo por aí, né, professora? Pra gente encerrar. Tudo tranquilo. Eles comentaram, estão aqui atentos, uns dizendo que não desenham tão bem, mas depois dessas técnicas, né, até eu vou tentar. Que eu confesso que não sou uma das melhores na parte das artes. Mas foi ótima aula, professor. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Faz aí o teu desenho, faz a tua pintura e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.